Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um RPG em Pauta, que é um quadro que eu penso um tema e teço comentários e faço leituras de algum texto que eu peguei de fonte para usar nos comentários aqui. E costuma ser um quadro de pontapé para o RPG em Debate que ocorre aos domingos à noite. E para hoje, o tema que eu estou trazendo para comentar é a importância da história do personagem. Bom, o que me motivou pensar esse tema? Eu estou já há algum tempo tentando implantar o projeto Comunidade Belém Noturna, que seria um projeto de live action para a galera voltar a jogar Vampiro à Máscara em LARP, que já foi muito forte aqui em Belém, mas acabou com o tempo, com falta de gente para organizar, não aconteceu. Então estou tentando trazer e já fiz orientação de criação de personagens de vários grupos, ao todo já são 4, cada um em média com 4 jogadores. A gente avança bastante na criação, mas emperra na construção da história do personagem. A maioria tem a ideia bem certinha na cabeça do que espera de interpretação do personagem, mas a galera não consegue aprofundar, não consegue descrever em palavras ou então até em texto como seria essa história do personagem. Aí acaba que fica todo mundo travado. Até agora eu não consegui narrar para ninguém e já foram 4 grupos que eu orientei. Então eu achei interessante trazer isso à tona e tecer comentários em cima de textos tirados de páginas de RPG aqui no Brasil, de autores aqui do Brasil. Vou ler aqui esses trechos e vou tecer comentários, porque eu achei bem interessante esses textos que foram escritos. Vamos ao primeiro. Abre aspas. Naquele tempo, ninguém dava a mínima para a história dos personagens. Ninguém queria saber onde o fulano aprendeu tal habilidade, conquistou tal status, etc. A única coisa que importava era ter uma caverna cheia de monstros e tesouros para que pudéssemos explorar nos fins de semana. Autoria, Reno, da página Ordem Primordial. Cara, eu entendo perfeitamente isso que ele disse. Muitas das vezes a gente está tão empolgado só com aquele jogo de combate e enfrentar monstros que a gente não se preocupa em tentar justificar a existência daqueles monstros ali e os nossos personagens estarem enfrentando aqueles monstros. Como assim, Haga, justificar? Cara, por que tu está enfrentando aquele monstro? Porque eu sou um aventureiro. Porque o seu personagem é um aventureiro. Essa pergunta precisa ser respondida. E a gente responde no histórico. Tem que ter motivações. O que fez ele adotar a vida de um aventureiro ao invés de um carpinteiro ou um agricultor na vila em que nasceu? Tem que ter justificativa do porquê que levou a isso. Muito interessante, é uma coisa que meio que acontece com quase todo mundo que começa a jogar RPG. A empolgação de você rolar o dado, ver o monstro sendo derrubado pelos seus ataques em conjunto com os demais colegas de grupo. É bem interessante, isso realmente ocorre na maioria dos grupos, principalmente quem está começando. Mas com o tempo, você começa a perceber que você precisa ligar o Lé com o Cré e começar a fazer sentido as coisas que estão acontecendo no cenário. Segundo texto que eu extraí. Criar um histórico legal para o personagem, para dar um sentido para ele, e não apenas um monte de número onde o jogador interpreta ele mesmo com gírias de época. Abre parênteses. Às vezes nem isso, fecha parênteses. E tenta fazer o que gostaria de fazer na vida real, e não o que o personagem dele faria. Fecha aspas. Autoria, Leandro Pug, do RPG Notícias. Cara, é isso mesmo. Muitas das vezes o cara não se preocupa em dar uma explicação, explicar o que são aqueles números ali na planilha. O cara só foi lá preenchendo, colocando bolinhas, se for Storyteller, ou se for D&D e outros jogos, colocar números, e não explicar como o personagem chegou àquilo. E aí fica inclusive até difícil
do jogador dar vida àqueles números, aquelas bolinhas que estão preenchidas na ficha. É preciso você justificar de onde veio aquilo. E o histórico serve para isso. Ah, o meu personagem fala 5 línguas. Como explicar que ele fala 5 línguas? A origem dele permitiu ele fazer isso. Então, cabe ao jogador pensar e raciocinar como ele chegou a essa quantidade de pontos nessa habilidade, nesse atributo ou algum poder que ele adquiriu. É importante ter essa noção de você justificar as estatísticas do personagem através do histórico. Vamos a mais um outro trecho tirado da internet. Abre aspas. Uma história bem bolada também tem o potencial de colocar seu personagem no centro das atenções. Isto o transforma de um elemento passivo que apenas reage às proposições do mestre em um verdadeiro protagonista. Fecha aspas. Autoria, Reno, da Ordem Primordial. Cara, perfeito. Muitas das vezes, quando os personagens não têm um histórico bem aprofundado, cabe ao narrador ter que inventar situações para envolver o personagem, causar reações no jogador que gere uma situação que possa descrever a personalidade ou as vontades do personagem. Se já houvesse um histórico, o narrador já teria lido, tomado conhecimento e entendido como explorar as características, os antecedentes e as orientações do personagem. Ele consegue criar desafios perfeitos para aquele personagem, porque o jogador criou histórico que pudesse ser explorado pelo narrador e não ficar só simplesmente reagindo a tentativas e cenários que o narrador cria. Ou seja, um dos melhores jogos que eu já tive oportunidade e que já tive de jogar, e não só de narrar, é quando a gente pensa da história do personagem, as situações, a gente explora as situações, os desafios, os antagonismos, os segredos sombrios. E aí a aventura do RPG está focado no personagem e não o personagem focado na aventura. É muito legal quando isso ocorre. O jogador se vê sendo valorizado naquilo que ele trabalhou na história do personagem. Próximo trecho destacado. Abre aspas. A história do personagem existe para explicar como ele se tornou o que é, mas também para enraizá-lo em sua campanha, a menos que você faça a questão de jogar como um guerreiro ou guerreira com uma espada. Você se divertirá muito mais se dedicar um tempo na construção da sua história de fundo. Novamente, fecha aspas, novamente a autoria do Reno, Ordem Primordial. É meio que um complemento do que eu comentei ainda agora. Se você deixa o histórico lá, o narrador explora esse histórico. Por exemplo, você tem um inimigo antigo que definiu consideravelmente as motivações do seu personagem, inclusive aquela vontade de vingança. O narrador pode explorar isso, pode pegar esse personagem que é seu inimigo e colocar ele como o grande vilão da aventura. Cara, o teu personagem vai se sentir absurdamente motivado e o jogador é satisfeito de ter visto o histórico do seu personagem explorado para uma aventura de RPG. Próximo texto destacado. Abre aspas. Quanto mais tempo o jogador e o mestre gastarem com a história de seus personagens, melhores eles irão se tornar, ganhando características marcantes e os tornarão inesquecíveis. Fecha aspas. Autoria, Marcelo Teles, do Rede RPG. Cara, perfeito. O personagem, ele acaba, com o histórico, ele acaba se ganhando destaque dentro do cenário. Por exemplo, eu estou jogando uma aventura de mago com o meu amigo Diego Clautal e com a sua esposa Fabi, e eu criei um cavaleiro caído, que abandonou a ordem dos seus cavaleiros para se render à formação de uma família com esposa e filhos.
E houve toda uma sequência de eventos que levou à morte da esposa e filhos e fez com que ele aprofundasse mais ainda no desespero e numa vontade de tentar ressuscitá-los. Essa é a vontade do meu personagem mago. E isso faz com que o narrador, o Diego, explore todas essas fraquezas do meu personagem e faz com que eu dê uma vida tão grande ao personagem diante das circunstâncias que ele acaba ganhando um destaque, ele acaba se tornando memorável dentro do cenário. Cara, eu tô adorando interpretar esse personagem. E as cagadas que ele se envolve, porque ele é extremamente cheio de defeitos. E como o narrador explora os defeitos desse personagem, ele acaba se envolvendo em tantas situações complicadas que acabam ganhando destaque absurdo na história. Enquanto que os NPCs poderiam estar sendo o destaque do jogo, acaba que o meu personagem e o da Fabi, que a gente está jogando junto, se tornam os principais personagens da aventura. Raga, mas a ideia de jogar RPG é que os personagens sejam os personagens principais. Perfeito, correto. Mas muitas das vezes nós somos movidos por questões do cenário. Nesse caso, não. O meu personagem da Fabi é que fazemos a roda do cenário se mover, porque tudo que a gente faz está criando tanto efeito no cenário em função das nossas decisões e dos nossos personalidades, que a gente vê o cenário reagindo em torno da gente. Isso é muito legal, gente. E aí, para finalizar, eu vou apontar aqui o que o Reno, da Ordem Primordial, aponta como destaque para o que deve se considerar no histórico de um personagem. Eu achei muito interessante. Primeiro, descrever a aparência e a personalidade do personagem. Cara, ajuda muito a descrever a aparência e dizer ao narrador e aos jogadores como é que o seu personagem pensa, qual é o conceito, qual é a natureza dele, como ele se comporta em determinadas situações. É importante fazer isso, gente. Segundo, conectar o personagem ao cenário do jogo, como ele está ali, como ele chegou ali, como ele se envolve naquele cenário e como o cenário absorveu ele. É importante fazer isso. Terceiro, definir a origem das qualidades do personagem, que é aquilo que eu descrevi. Como explicar como aquelas bolinhas e aqueles números, ou seja, as estatísticas estão no papel. É importante você racionalizar e explicar como o teu personagem adquiriu tudo aquilo. Quarto, estabelecer uma motivação. Lembra que eu falei anteriormente? Por que o personagem se tornou um aventureiro? O que fez ele se tornar um aventureiro e o que vai levar ele a realizar aventuras ou missões que serão exploradas no jogo. E por fim, acrescente um conflito pessoal, ou seja, defeito. Cara, quanto mais fraquezas o personagem tiver, quanto mais situações que possam colocar ele em situações difíceis, melhor, dá mais vida ao personagem e facilita ao narrador explorar as aventuras em torno do que o personagem tem. Então, galera, essa é os comentários sobre o histórico do personagem que nós vamos explorar no RPG em Debate no domingo. Já fiz os convites e os 3 convidados serão o Kleber, que é um companheiro de RPG de longas datas de Vampiro à Máscara e Mundo das Trevas, o Antônio Calheiros, que é um brother de épocas de jogos de computador, mas que imergiu nos jogos de RPG junto conosco e se tornou um narrador de mão cheia, principalmente jogos de D&D. E por fim, o Leandro Yude, do Cabana do Elfo, que vai trazer toda a sua experiência acompanhando os jogadores de Castanhal e as situações que ele já se envolveu de criação de história de personagens lá com o pessoal da cidade dele. Então é isso, galera. Esse é mais um RPG em pauta, que é preparatório para o RPG em Debate, no domingo, às 20 horas. Então a gente se encontra lá. Galera, falou!